Olá, estamos de volta com o Senado agora. A crise econômica do país, a violência contra os índios e a divulgação de imagens do cadáver do cantor sertanejo Cristiano Araújo foram alguns dos temas tratados no plenário nesta sexta-feira. A senadora Ana Amélia demonstrou preocupação com o aumento do desemprego, que provoca um efeito cascata em toda a economia. A taxa de desemprego deve chegar a 10%, dois dígitos no ano que vem. A pessoa com medo de perder o emprego puxa o freio nos seus gastos. Aí reduz a compra, reduz o trabalho do comércio, reduz a produção da indústria e nós entramos nesse círculo terrível e dramático de uma desaceleração brutal da economia. Os senadores condenaram a divulgação de imagens do corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em acidente de carro esta semana. Na hora que estavam fazendo o embalsamento do corpo, todo o processo foi filmado, houve fala de deboche com um cadáver, a coisa mais bárbara que o senhor pode imaginar. Então, acho que essa casa tem que rapidamente, muito rapidamente, senador Medeiros, nós temos que buscar punições a esses exageros que está acontecendo nas redes sociais. É preciso realmente fazer uma reflexão. Como barrar esse tipo de coisa e outras coisas desse tipo? Eu devo dizer que hoje um dos problemas mais sérios na psicologia de adolescente é a quantidade de meninas que são filmadas sem roupa e colocam-se na rede. Algumas delas até deixam no primeiro momento, depois descobrem a tragédia que isso significa para a reputação delas. O senador Telmário Mota apontou aumento na violência contra os índios. Após um pequeno recuo no número de mortes violentas em 2013, 53 índios assassinados, e em 2012, 60 casos, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, mostra um novo aumento na violência. Então, em 2014, 70 índios foram vítima de homicídios. O senador Antônio Anastasia destacou no momento atual do país a ausência de algo fundamental ao desenvolvimento. A cada dia uma estatística pior do que a outra. Ora o desemprego, ora a recessão, ora o PIB negativo, ora a inflação, ora a desesperança das pessoas. E, lamentavelmente, nós não notamos uma resposta efetiva por parte do governo federal para enfrentar esse verdadeiro tsunami de más notícias, pela ausência absoluta daquilo que seria o primeiro passo fundamental para o combate a esse quadro, qual seja um processo vigoroso de planejamento. Não um planejamento soviético, compulsório, também já ultrapassado, mas um planejamento que possa integrar o setor público ao setor produtivo e termos metas, objetivos, de maneira racional e de forma a serem acompanhadas essas metas para alcançá-los. Parece-me que nós vivemos compartimentado nas ações. Existe um retrabalho muito grande e isso traz um prejuízo, isso vai tornando o Estado pesado e a economia vai ficando difícil de caminhar. Está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda à Constituição que limita em 4 anos o mandato de dirigentes e membros de conselhos das empresas públicas e sociedades de economia mista. O texto também proíbe a recondução ou a participação em outro colegiado. Em tempo de medidas moralizadoras, crescem as exigências sobre os administradores das empresas estatais, consideradas patrimônio do povo brasileiro. A senadora Vanessa Graziotin é autora de uma proposta de emenda à Constituição que visa preservar o princípio da impessoalidade na administração pública. A PEC limita em 4 anos o mandato de dirigentes e conselheiros de estatais sem recondução e veda o acúmulo de funções nos conselhos de outras empresas. Uma agência reguladora é mandato, que eles têm, os diretores, precisam de aprovação no Senado e depois tem que cumprir uma quarentena. Nos conselhos de empresas mistas, públicas, isso não acontece. Tampouco na direção dessas empresas, nem se exige a quarentena e nem há um tempo máximo de permanência estipulado em lei. Foi quando eu tive a ideia de apresentar o projeto de emenda constitucional, limitando o período de permanência a 4 anos.
Outra visita de parlamentares à Venezuela, federalização da educação e reforma política. Veja o que movimentou a Semana dos Senadores. A semana começou com a pauta do plenário trancada pela medida provisória 670, que atualiza a tabela do imposto de renda e só chegou ao Senado 20 dias antes de perder a validade. Mas a pauta dos últimos dias foi dominada mesmo pela reforma política. Uma comissão especial para analisar o tema foi instalada na terça. São 28 membros titulares, mais de 1/3 do Senado. Renan Calheiros e integrantes do grupo cruzaram a Praça dos Três Poderes para debater o assunto. Na quarta, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e na quinta-feira, com a presidente Dilma Rousseff. Nós não pretendemos fazer confronto nem no Senado com a Câmara, nem do Congresso com o Poder Judiciário. Ao contrário, as matérias mais complexas, que não podem dar um consenso, não podem ser colocadas como prioridade. O nosso prazo da comissão não se extingue no dia 17 de julho, quando queremos votar uma série de matérias, mas vai continuar até outubro e, portanto, nós poderemos avançar em muitos outros temas que irão da estruturação dos partidos, da transparência dos partidos, da diminuição do gasto de campanha. Do Executivo, quem também esteve com senadores na semana foi o senador licenciado Armando Monteiro, atual ministro do Desenvolvimento. Ele participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, onde destacou o papel das exportações para tirar o país da crise. O Brasil vai ser e será ainda um grande exportador de commodities, mas se não recuperarmos a nossa posição na área das manufaturas, se o Brasil não tiver claramente uma agenda com um foco na maior integração, sobretudo da indústria, as tais cadeias de valor do mundo, nós vamos perder esse trem e aí sim nós teremos condenados a ter cada vez mais uma indústria menor no Brasil. O Senado também procurou fortalecer relações diplomáticas. Uma comitiva de parlamentares foi à Venezuela para entender a situação política no país. Eles se reuniram com lideranças de oposição e também com apoiadores do governo de Nicolás Maduro. Uma coisa fica clara, depois das eleições que foram apertadíssimas, com ânimos exaltados, alguns líderes da oposição conclamaram o povo à rua para que na rua ficasse até a queda do regime. E isso provocou esse processo de violência que levou à morte de 43 pessoas. Os senadores já voltaram ao Brasil. Enquanto isso, por aqui, o presidente do Senado apresentou uma proposta de emenda à Constituição que cria uma nova autoridade no Poder Legislativo para avaliar a política fiscal do governo. Para não acontecer essas coisas com as quais nós estamos tendo que conviver. Pedaladas, tem que buscar definitivamente uma qualidade para o superávit, tem que dar qualidade ao gasto público e acho que o papel do Congresso, mais do que comentar, é apresentar saída. Nas comissões foram aprovados a federalização do ensino básico, um projeto que tramitava há 7 anos na Casa e que agora segue para a Câmara. Também foi aprovado o relatório da medida provisória 671, que trata do refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol e cria a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Agora, a matéria precisa ser aprovada pelos deputados para depois vir ao plenário do Senado. No plenário, todos esses temas que estão sendo arguídos, dúvidas ou posições distintas à do relator, poderão novamente ser trazidas ao debate e ao voto. E a MP 670 acabou não sendo votada e continua trancando a pauta na semana que vem. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com uma nova edição. Até a próxima.